meu alimento. Não há valor em mim, sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, pra ser o que queres de mim. A tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que mais quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Posso te tocar. Vamos cantar a capela, vamos cantar a capela. Aleluia, Tu Pai. és minha vida. Feche teus olhos. Jesus, és meu abrigo. Glórias a ti, Senhor. E a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti, Senhor, sem ti não há valor em mim. Sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, pra ser o que queres de mim. Faz a tua vontade, A Senhor. tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que mais quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Posso te tocar. Pai, como é bom sentir o teu toque, ó Deus. Aleluia, Senhor. Para ti, Jesus. Glórias a ti, ó Deus. Santo é o teu nome, Aleluia, Senhor. Pai. Eu vou ler o que está em Marcos, capítulo 12, versículo 41 ao 44, que nos ensina sobre a oferta da viúva pobre. E estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos deitavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, deitou 2 pequenas moedas, que valiam 5 réis. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro, porque todos ali deitaram do que lhes sobejava. Mas esta, da sua pobreza, deitou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Amém?
É interessante, né, o Senhor se assentar ali para observar. Será que o que de fato ele estava observando? Será que era o valor, a quantidade? Ou ele estava realmente olhando o interior de cada um? E ele observou que é muito fácil você dar daquilo que não vai te fazer falta. É muito fácil você tirar um pouco do que lhe sobra. Mas o que o Senhor nos ensina é dividir o que nós temos. E a oferta daquela viúva agradou ao Senhor, porque talvez ela não tenha nem dividido, como aqui mesmo relata. Ela deu tudo o que ela tinha. Olha que fé, olha que confiança. E eu quero ainda destacar que Jesus fez esse comentário com os seus discípulos. Jesus, ele não comentou com todo mundo, porque os planos do Senhor não são para todo mundo. Os planos do Senhor são para aqueles que têm intimidade, para aqueles que deixaram seu coração ser atraído pelo Senhor, verdadeiramente deixaram o coração ser atraído pelo Senhor. Nós louvamos aqui agora, atrai meu coração, Senhor, atrai para ti o meu coração. O nosso coração, ele é duvidoso, e é dele que provém todas as saídas da vida. Mas se o nosso coração estiver voltado para o Senhor, nós não vamos ter dúvida, nós não vamos ter medo, nós vamos fazer aquilo que a palavra nos ensina. Então, para esses que creem na palavra de Deus, para esses que têm intimidade com o Senhor, ele conta os segredos. E ele então chama os discípulos e diz, no 43, chamando os seus discípulos, lhes disse, em verdade vos digo que essa pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro. O Senhor não está preocupado com quantidade. O Senhor, ele está observando a sinceridade. Ele está observando a sua fé, a sua devoção a Ele, a sua gratidão a Ele. E no momento de oferta, no momento onde nós separamos o nosso dízimo, nós temos que fazer isso com alegria, porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem cuidado de nós. Amém, irmãos? Nós estamos seguros quando nós estamos no centro da vontade de Deus. Glórias a ti, Senhor. Continua falando conosco, Paizinho. Nós amamos a tua presença, Senhor. Oh, Jesus, tu és lindo, Pai. Aleluias. Feche seus olhos, coloque aos pés de Jesus. Abra o seu coração. O Senhor é Espírito e o que importa é que o adoremos em Espírito e em verdade. Vai falando conosco, Senhor. Vai nos transformando, fazendo a tua bela obra, Pai. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito, Só na tua presença, em Pai. teus braços é o meu descanso. Encontramos alívio e conforto, Senhor. Em teus braços é o meu descanso. Aleluias. Em teus braços é o meu descanso. Queremos descansar em ti, Senhor. Recaio em tua graça. Aleluias. Caio de novo em tuas mãos.
recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos, e se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. 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 Aleluia, Senhor. Levanta a sua oferta. Vamos orar. Oh, Paizinho, estamos aqui, ó Deus, aprendendo mais de Ti, Senhor. Porque somos Teu corpo, ó Deus, somos Tua família, Senhor. Os Teus filhos estão aqui reunidos, Pai amado, para Te adorar, para Te bendizer, para Te agradecer, Senhor. E nesse momento trazemos no Teu altar, Senhor, as nossas ofertas de adoração, Pai. Oh, Paizinho, o nosso entendimento, Pai, a nossa fé colocamos diante de Ti, ó Deus, porque cremos na Tua palavra, porque cremos que Tu és a verdade, Senhor. E nesse momento, então, Senhor, nós queremos Te pedir, recebe as nossas ofertas, Senhor. Recebe a nossa adoração e o nosso louvor, Pai. Eu abençoo em nome de Jesus a cada ofertante e a cada oferta, Pai. E Te peço, Senhor, que a Tua palavra, que a Tua verdade se cumpra na vida de cada um dos Teus filhos. Em nome de Jesus. Amém. O toque mais puro, o amor mais seguro do mundo. O toque mais puro, o amor mais seguro do mundo é o teu. O toque mais puro, o amor mais seguro do mundo. O toque mais puro, o amor mais seguro do mundo é o teu. O toque mais puro, o amor mais seguro do mundo. Aleluias, Pai. Só em Ti a segurança, Senhor. O toque mais puro, o Nós Te amor louvamos, mais Te seguro bendizemos, do ó mundo Pai. é Te o agradecemos, teu. Deus. O toque mais puro, o amor mais seguro do mundo. Aleluia. Toque mais puro, amor mais seguro do mundo é o teu. Amém, Jesus. Louvado seja, Senhor. Pai. Tu és tremendo, Santo é o Teu Deus. nome, Obrigada, Senhor. Santo é o Teu nome, Jesus. Amém, irmãos? Amém? Vamos abrir a palavra? Onde nós estamos? Mateus. Isso aí. Mateus capítulo 7. Versículo 7. Mateus 7, 7.
Mateus capítulo 7, versículo 7, amém? Não tem somzinho de fundo não? Hoje não? Diz assim a palavra: pedi e dar-se-vos-á. Isso mesmo? Peçam, a minha versão diz assim: peçam continuamente e lhes será dado. Continuem procurando e vocês acharão. Continue batendo e a porta lhes será aberta. Pois quem pede, recebe, quem procura, acha, e aquele que bate, a porta será aberta. Há alguém aqui que, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar bons presentes a seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está no céu continuará dando bons presentes a quem lhe pedir. Sempre tratem os outros como vocês gostariam de ser tratados, pois isso resume o ensino da lei e dos profetas. Amém? Tem como botar aquele outro fundo? Irmãos, vocês podem se assentar. Vamos orar ao Senhor, agradecer ao Pai pela palavra. Senhor, nós te louvamos nessa noite, Pai. Te adoramos e te bendizemos, porque a tua palavra, Senhor, ela é viva e eficaz. E ela nos conhece, Senhor, no nosso interior. Ela sabe muito bem, Senhor, aonde precisa penetrar. E a tua palavra mesmo garante que ela é como uma espada de dois gumes, Senhor, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. E ela discerne, Senhor, aquilo que se passa dentro de nós. Então nessa noite, Pai, que a tua palavra ela faça esse trabalho dentro de nós, Senhor. Que ela venha discernir, que ela venha mostrar a verdade. E a verdade é Jesus Cristo. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Semana passada, irmãos, nós lemos Mateus capítulo 7 e terminamos, nós lemos do 1 até o 6, e o 6, o último versículo que nós lemos, diz assim: não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Se vocês o fizerem, eles as pisarão e então voltarão e atacarão vocês. E nós entendemos que essa passagem não quer dizer que Jesus está dizendo para nós, para a gente não evangelizar ninguém. Né? Nós falamos um pouco antes sobre não julguem para que vocês não sejam julgados. Porque da mesma forma que julgarem, serão julgados. E o último versículo fala exatamente isso: não lancem pérolas aos porcos. Parece uma incoerência, mas não é. Jesus está nos dizendo o seguinte, que você deve sim lançar a palavra, né, evangelizar, falar com as pessoas sobre Jesus, mas você precisa entender que tem determinadas pessoas que não vão querer aquilo que você está dando. Tem determinadas pessoas que vão até mesmo zombar de você. E quando essas pessoas começarem a zombar de você, e zombar do próprio Evangelho de Cristo, zombar daquilo que Jesus fez, e existem essas pessoas, irmãos. Não adianta você lançar mais a palavra sobre essa pessoa, porque é como que Jesus estivesse dizendo assim: você está lançando aquilo que é sagrado aos cães, você está lançando pérolas aos porcos. Eles não vão dar o valor que aquilo deveria ter. Quando Jesus fala sobre cães e fala sobre porcos, ele está falando sobre coisas que os judeus da época entendiam muito bem. Porque na época de Jesus, para os judeus, e até hoje ainda é assim, os cães
não eram esses cães que nós tínhamos de estimação. Eram cães que reviravam a carniça, que jogavam no lixo. E os porcos são, até para os judeus até hoje, animais imundos. Eles não comem carne de porco. Então, para eles, aquilo ali, quando Jesus usa essa figura de linguagem, era para atingir justamente os judeus, que eram assim. Porque quando Jesus chega e se apresenta como Messias, muitos não entendiam que Jesus não poderia ser o Messias anunciado. Como pode um homem nascido de uma mulher simples e de um marceneiro ser o Filho de Deus? Eles não entendiam que Jesus era, na verdade, a própria encarnação do Deus vivo ali. Então eles achavam que isso era uma bobagem. Escarneciam da própria presença de Jesus. Então Jesus está falando exatamente isso. Olha, não adianta. Tem pessoas que você vai falar de Jesus e elas vão aceitar de primeira. Mas tem pessoas que não vão querer ouvir falar de Jesus. Mas isso significa que você não deve pregar o Evangelho? Significa, irmãos, que você não deve falar de Jesus? Você precisa falar de Jesus, porque é uma ordenança que Ele nos deu, né? Ide por todo mundo e o quê? Pregai o Evangelho a toda criatura. Olha só, Jesus não está fazendo acepção de pessoas. Ele está dizendo assim, o teu papel é pregar, mas depois de você ter pregado o Evangelho para essa pessoa, e ela não entendeu, ou não quis entender, e ainda assim zombou daquilo que você estava pregando, do Jesus que você estava apresentando, você para, porque você está dando o sagrado aos cães e está dando pérolas aos porcos. E Jesus ainda completa dizendo, essas pessoas que estão recebendo essas pérolas, elas quando elas olharem para aquilo vão parecer que é comida. Mas na verdade, quando elas forem comer, ela vai ver que é duro e ela vai se revoltar contra você ainda. Então Jesus ele está nos advertindo de alguma coisa que pode acontecer no meio do caminho, né? Quando ele diz que no mundo tereis aflições, não está dizendo somente para nós, não. Ele está dizendo com as outras pessoas também. As outras pessoas também podem se voltar contra você. É muito comum no Evangelho isso. Quem vive o Evangelho genuíno e verdadeiro, muitas pessoas se voltam contra elas. Mas Jesus está dizendo, olha, isso é normal, né? Você vai ter aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E Jesus, então, quando nós terminamos esse capítulo, essa parte do capítulo 7, né? No versículo 6, Jesus logo em seguida ele diz assim, peçam continuamente, ou pedi e dar-se-vos-á, uma versão que é mais conhecida, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Aí você não fica sem entender, não é? Ué, se eu não posso dar pérolas aos porcos, se eu não posso dar o sagrado aos cães, como é que eu vou pedir? Jesus está fazendo uma diferenciação aqui, irmãos. Ele está mostrando para nós aqueles que são de Cristo e aqueles que não são de Cristo. Jesus está mostrando para nós que aqueles que não aceitarem a Jesus como seu único e suficiente Salvador, que não honrarem a Cristo como Ele deve ser honrado, Jesus vai tratá-los ou vai considerá-los como cães e como porcos, que não vão entender aquilo e não vão ter direito àquilo, não vão aproveitar a graça de Cristo sobre eles. Mas quando Jesus começa a falar no versículo 7, pedir e dar-se-vos-á, ele não está falando de cães e nem está falando de porcos. Ele está falando de pessoas que são consideradas filhos e filhas. Então Jesus ele está nos orientando aqui desde o início, quando ele diz lá no versículo 7, não julguem para que não sejam julgados. Ele está falando para aqueles que são filhos. Jesus está dizendo assim, você não deve julgar, para que você não seja julgado. Porque da mesma maneira que você julga, você também vai ser julgado. E Jesus continua orientando aqueles que são filhos. E Ele agora nos dá um alento e diz assim, olha, peça. Peça. O que Jesus está falando para nós aqui, irmãos? Será que
Jesus está só falando alguma coisa? Será que é Deus, que é um simples pedido? Será que Deus está pedindo somente uma coisa muito simples para nós? Será que é algo somente unilateral? Será que é só um pedido de Deus? Será que é simples assim? Eu acho que não, irmãos. Eu acho que não. Eu acho que o que Deus está falando conosco é muito mais profundo do que simplesmente você pedir alguma coisa. E eu queria que vocês entendessem que quando Jesus diz, peça, né, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, Jesus está querendo que você entenda algo tremendo aqui. Até chegarmos a essa autorização, é como se fosse uma autorização que Jesus estava dando. Vocês agora, depois de terem passado por esse ensinamento, né, Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6 e Mateus capítulo 7, o seu início, agora, vocês entenderam o que eu quero de vocês, agora você pode pedir. Então, não é simplesmente chegar diante do Pai e dizer assim, Senhor, Pai, eu quero isso. E algumas pessoas, elas entendem, né, que eu posso pedir qualquer coisa para Deus e Ele vai me entregar na mesma hora. Porque dá a entender isso, não é isso? Pedir e dar-se-vos-á. Se eu pedir agora ao Pai, Ele vai me entregar agora. Mas eu vejo nesse versículo, nessas três partes, peçam continuamente, lhes será dado, continuem procurando e vocês acharão, continuem batendo e a porta será aberta. Eu vejo três níveis que Jesus quer que você entenda nessa noite. Primeiro, Jesus está falando para você ter intimidade com Ele. Ninguém pode chegar no nível de ter essa autorização de Deus para pedir alguma coisa ao Pai, sem antes ter intimidade com Ele. Se você entender que você precisa passar por todos esses níveis aqui antes, por todas essas fases aqui anteriores, você vai entender que quando você chegar na fase de pedir alguma coisa para o Pai, Ele vai te fazer, em alguns pedidos, Ele vai te entregar. Mas em outros, você vai ter que fazer uma busca. E em outros, você vai ter que bater. Nessa noite, o Senhor está mostrando para nós, olha, é muito mais profundo do que simplesmente fazer uma oração de pedir ao Senhor. É por isso que muitas pessoas, às vezes, ficam frustradas. Senhor, por que tu não tem me atendido na minha oração? Por que eu tenho pedido e o Senhor não tem me dado? Será que Deus vai dar algo que você não possa usufruir plenamente? Será que Deus vai te dar alguma coisa que você não está capacitado para exercitar diariamente? É como se fosse uma madeira, irmãos. Jesus não era filho de um marceneiro? É a mesma coisa, Jesus está dizendo que eu e você somos uma madeira. Mas uma madeira, quando ela sai da floresta, ainda ela está cheia de casca. Ainda está cheia de imperfeições. Ainda está bruta. E Jesus, como um bom marceneiro que foi e que é, Ele jamais vai usar uma árvore ou uma madeira que não está pronta para uma construção. Você precisa então entender que Jesus vai ter que passar o formão. Jesus vai ter que passar o formão em você, arrancando os nós, arrancando as imperfeições, até você se tornar uma madeira sem defeitos, uma madeira que você possa ser usada numa construção. Você entenda uma coisa, Jesus, Ele não quer simplesmente te dar algo, porque Ele poderia, não poderia? Se você pedisse alguma coisa para Jesus hoje, Ele não poderia te entregar alguma coisa? Poderia. Ele tem poder para isso. A Bíblia fala que o Senhor Jesus foi dado poder no céu, na terra e debaixo da terra. Então Ele poderia te dar o que Ele bem entendesse.
Mas Jesus, Ele quer te preparar para que você não seja somente um canal de recepção para você. Ele quer usar a sua vida como um canal de bênção também para outros. A bênção que vai chegar até você precisa atingir a outras pessoas. Acho que talvez é esse o entendimento que a gente precisa ter enquanto é cristão. Esse é o entendimento que a gente precisa pedir ao Senhor. Senhor, me dê essa consciência de entender que o meu pedido não vai atingir somente a mim, mas vai atingir, no mínimo, aqueles que estão ao meu redor. Porque vai modificar a sua vida. Um pedido modifica a sua vida. E Jesus, Ele não quer te dar algo que você não vai ser capaz de transferir uma bênção para outra pessoa. Jesus quer fazer completo, né? Quer fazer como Ele sempre faz. Ao longo desse caminho, conforme aplicamos as orientações das Escrituras, irmãos, não existe uma outra orientação. Eu tenho visto aí muitas pessoas seguindo tantas coisas, mas a única orientação que vai transformar realmente a nossa vida é aquela que vem do alto, é aquela que vem de Deus. Essa vai realmente transformar a nossa vida para melhor. Mas o que está acontecendo? A gente até conhece a palavra, a gente até sabe que tem que ser uma pessoa diferente, mas a gente não está tendo força para ser transformado. Quando vem a luta, quando vem a dificuldade, quando vem o problema, a gente não sabe nem o que pedir ao Senhor. E Jesus mesmo já disse isso uma vez. Ele diz assim: sabe por que vocês não recebem? Por que a gente não recebe? Porque a gente pede mal. Por isso que a gente não recebe. Então existe, nesse versículo que a gente acabou de dizer, a gente vê que existe uma diferenciação. Jesus não vai me entregar alguma coisa sabendo que aquilo vai me fazer mal. Você entende isso? Ele só vai me entregar algo quando Ele enxergar que você entendeu o propósito de Deus para a sua vida. Ele só vai atender o seu pedido quando Ele enxergar que você está fazendo aquilo não só para você, mas para o reino de Deus. O que nós temos pedido ao Senhor que tem modificado meu ser e tem modificado o reino de Deus à minha volta? Se você não tem pedido nada que modifique o reino de Deus à sua volta, o Senhor não vai te atender completamente. Ele pode te dar até uma parte, mas Ele não vai te dar o todo. Ele pode te dar até uma gotinha, mas não te dá o oceano. E às vezes a gente se contenta com uma gota, sendo que Jesus tem um oceano para nos entregar. Sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? Falta de intimidade com Deus. Falta de intimidade com Jesus. Por isso que eu estou dizendo, irmãos, não adianta simplesmente pedir. Porque até chegar a esse ponto aqui, olha quanta coisa já aconteceu. Olha quantas coisas nós falamos aqui. E quanto dessas coisas você tem aplicado na sua vida? Quanto dessas coisas você tem aplicado na sua vida? Precisamos ser sinceros, irmãos. Porque não adianta assim, virmos aqui no culto, somente ouvir uma boa palavra, e na nossa vida a gente não está tentando aplicar isso na nossa vida. Não julguem, para que não seja julgado. Isso é só um exemplo, né? Outras coisas, não juntem tesouros na terra. Não fiquem ansiosos por coisa alguma, mas antes, coloque as suas petições diante do Senhor. E aí a gente coloca as nossas petições diante do Senhor, mas a gente não espera a resposta do Senhor. Porque às vezes a resposta que o Senhor nos dá não é aquela que a gente gostaria de ter. Mas Jesus está dizendo, se você realmente fizer tudo isso, aí você vai chegar à fase onde você vai pedir e eu vou te entregar. Eu vou te abençoar. Eu vou te dar uma graça. Sei que eu estava falando com a minha esposa outro dia, acho que foi hoje, né? Uma pessoa, falei assim, por que ela não recebeu
Aí a resposta da minha esposa foi que talvez o processo dela tenha voltado para o último lugar da fila. Né? Eu entendo que existe um tribunal lá em cima. Né? Apocalipse diz que Deus está como nosso juiz, Jesus está como nosso advogado e Satanás como nosso acusador. E existe um processo na mão do juiz. E ali no processo está colocado uma oração, um pedido. E quando aquele pedido chega diante do juiz, para ele aprovar aquele pedido, o acusador, que a palavra de Deus diz que ele nos acusa de dia e de noite, ele vai dizer assim: não, o Senhor não é o justo juiz, porque a palavra de Deus diz que Deus é o nosso justo juiz. Então o Senhor não pode abençoar essa pessoa, porque aí ela ainda não resolveu esse problema aí. Ela está pedindo isso, mas isso aqui ainda está pendente diante do teu tribunal. E aí eu te pergunto, irmãos, nós fazemos uma petição ao Senhor, pedimos ao Senhor alguma coisa, mas se nós estivermos errados ou em débito com Deus, Deus que é o justo juiz, vai poder nos abençoar? E aí o que acontece, irmãos? Se eu não fiz aquilo que a palavra de Deus me indica, o processo que estava aqui em cima, agora vem parar aqui embaixo. E aí quanto tempo mais vai levar para aquele processo subir novamente e chegar lá em cima para ser apreciado pelo justo juiz? Eu estava lembrando de uma coisa que aconteceu com uma pessoa aqui da igreja, há muito tempo. E hoje ela está passando por uma situação muito difícil. Aí a gente fica às vezes perguntando: Senhor, por quê? Né? Por quê? Pessoa nova, cheia de vida, e de repente tudo acaba. Quanto tempo vai demorar para ela se recuperar? Se recuperar. Por quê? Nós não sabemos, irmãos, mas quando chegar lá a hora de cada um se apresentar diante de Deus, tudo vai ser explicado. O que cabe a nós? Cabe a mim e a você fazermos a vontade de Deus. Por isso que eu estou dizendo aqui, ao longo desse caminho, é um caminho. Eu tenho que percorrer. Cada um vai percorrer o seu caminho. Cada um vai se encontrar com aquilo que Deus está colocando diante de nós. Conforme aplicamos as orientações das Escrituras em nossas vidas, transformamos a nossa visão de Deus. Se eu colocar tudo isso aqui, ou tentar pelo menos colocar em prática tudo que Jesus está ensinando, a nossa visão de Deus vai começar a ser transformada. Não vamos mais se enxergar a Deus como um Senhor longe de mim, assentado, longe da minha vida. Mas agora nós vamos começar a enxergar a Deus como meu Pai. É diferente, irmão. Quando eu me transformo em filho, quando eu me transformo em filho de Deus, e muitos dizem que são filhos de Deus, mas não acreditam nisso. Quando eu me transformo em filho de Deus, obedecendo às ordens do meu Pai, na verdade, irmãos, eu estou me colocando na posição de pedir a Ele alguma coisa. Você imagina? Jesus está dizendo para nós aqui no versículo 7, quem vai ser o pai que se um filho lhe pedir pão, lhe entregará pedra? Ou então se o filho lhe pedir peixe, lhe entregará uma serpente? Jesus novamente faz uma analogia e faz uma comparação. Nós podemos entender que pão é parecido com pedra, parecido. Mas não é a mesma coisa. Peixe, dependendo do peixe, ele é muito parecido com uma serpente. Vocês já viram um peixe elétrico? Parece uma serpentezinha, uma peixe-espada. Muito parecido com uma serpente. Jesus está falando exatamente isso. Olha, meu filho, o mundo pode até querer te entregar pedra, mas eu, sendo seu pai, jamais vou te dar uma pedra. Eu vou te dar o pão, eu vou te dar aquilo que você necessita, eu vou te dar aquilo que você quer.
O mundo pode até querer te dar uma serpente, mas eu, que sou o teu pai, sei aquilo que é o melhor para você. Você entende isso? Além de mudar a nossa visão de Deus, que agora eu não enxergo mais a Deus como uma pessoa distante, eu agora enxergo a Deus como meu pai. Além de enxergá-lo como pai, nós passamos a nos ver como filhos, né? Como a gente disse aqui, muitos acham que não são filhos. Muitos acham que não têm nem direito a serem chamados de filhos. Mas a palavra de Deus me garante, irmãos, que Jesus, quando morreu por mim naquela cruz, morreu por você naquela cruz, Jesus nos garante: a todos quantos o receberam. Receberam quem, irmãos? Jesus. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então Jesus, ele está nos mudando a nossa visão de pai, né? Do pai, e está mudando a nossa visão de filho. Eu agora começo a entender que através de Jesus eu posso ser filho de Deus. Satanás me acusa de dia e de noite, mas eu agora tenho um entendimento que através da graça de Jesus eu posso me tornar filho de Deus. Nesse relacionamento entre pai e filho, qual é o objetivo que Deus está querendo me ensinar aqui, irmãos? Sabe qual é o objetivo? É que você entenda o que é intimidade. Intimidade. Quando Jesus diz, peçam e lhes será dado, essa autorização não é dada para qualquer um e nem de qualquer maneira. Entendeu isso? Essa autorização não está sendo dada para qualquer um. Senão, até o que adora Satanás poderia pedir alguma coisa, né? Mas Jesus está dizendo assim, essa autorização não foi dada para qualquer um e nem de qualquer maneira, mas somente para aqueles que se tornaram filhos e que se comportam como tais. Vamos ver isso? João capítulo 1, versículo 12 e 13. Olha o que diz João capítulo 1, versículos 12 e 13. João capítulo 1, versículo 12 e 13. Abriram aí? Sim ou não? O que está dizendo? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aos que creem no seu nome. 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, o que a gente disse? Essa autorização de pedir foi dado somente àqueles que se tornaram filhos. Está aqui, João, capítulo 1, versículo 12 e 13. Se você se tornou filho, você tem uma parte da autorização. E qual é a segunda parte da autorização? Aqueles que se comportam como tais. 1 João, capítulo 3, versículo 7 até o 10. 1 João, capítulo 3, versículos 7 a 10. Como devem se comportar os filhos de Deus? Ó, filhinhos, ele já trata você como filho, né? Se você já recebeu Jesus, ele já trata você como filho. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto, o que acontece, irmãos? Fala aí alguém. Os filhos de Deus e os filhos do diabo. Então, ele está diferenciando quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Qualquer que não pratica a justiça
e não ama o seu irmão, não é de Deus. Então Jesus está dizendo que aquele que comete pecado não é de Deus. Aquele que não pratica justiça não é de Deus. Aquele que não ama o seu irmão não é de Deus. Então quem é de Deus? Aquele que não comete pecado, aquele que pratica justiça e aquele que ama o seu irmão. Esse é considerado filho de Deus. Então nós entendemos que Jesus está dando essa autorização de pedir alguma coisa ao Pai somente àqueles que são filhos. Não é para qualquer um. E não é também de qualquer maneira. Estão entendendo isso? Às vezes, irmãos, você vai fazer uma oração a Deus e Deus não vai te responder, não é porque Ele não quer responder. É porque Ele não vai responder àquele que não se comporta como filho. Mas se você se comportar como filho de Deus, se você entender que você é filho de Deus, e se colocar na presença dEle, Ele prontamente vai atender, pedir e dar-se-vos-á. Relacionamento. Se você colocar em prática esses dois conceitos, é fundamental para recebermos de Deus o que pedimos. Relacionamento e intimidade com o Pai. Quando entendemos os pré-requisitos, irmãos, estabelecidos por Jesus, então entramos no estado de intimidade com o Pai. Todo pai que tem intimidade com o filho, quer se aproximar e quer sempre ensinar algo aos seus filhos. Qual pai que não quer ter a proximidade do filho? Qual pai que um filho vai pedir pão, ele vai dar pedra? Não vai. Mesma coisa é com vocês, é comigo. O Senhor está louco, irmãos, desculpa a palavra, mas está louco para que você se aproxime dele. O Senhor está querendo a aproximação dos filhos, mas Ele também quer que os filhos se manifestem como filhos de Deus na face da terra. Diante disso, Jesus ensina algumas coisas. Primeira coisa, é preciso se comunicar com o Pai. Se você não orar, se você não buscar a face dEle, se você não jejuar, se você não se humilhar diante do Senhor, fica difícil a gente ter um relacionamento com o Pai. Como que você quer conversar com alguém se você não expressa aquilo que você está sentindo? Se você não fala com Ele o que você está sentindo? Jesus está nos incentivando a orar. Pedir, peça, né? Na minha versão ainda diz assim, peçam continuamente. Ou seja, não pare de pedir. Não deixe de pedir, né? É o primeiro estágio de comunicação, é pedir, peçam e lhes será dado. E ele continua dizendo, continuem pedindo, é preciso continuar orando. Jesus está dizendo assim, entenda esse cenário, como se fosse assim, o pai, eu ouvi isso hoje num vídeo que eu vi, o pai está dentro de uma casa, com o filho, com a família, e o filho então começa a procurar o pai. Ele procura o pai, ele chama pelo pai, mas o pai não atende. Ele então começa a buscar o pai dentro da casa. Ele vai na cozinha, ele vai no banheiro, ele vai não sei aonde, e quando ele se depara, o pai está com a porta do quarto trancada. Mas primeiro ele teve que chamar, pedir. Segunda coisa, ele vai ter que buscar. Busca não é simplesmente vir ao culto, irmãos. Busca são todos os dias. O que você tem feito de buscar ao Senhor todos os dias? Nem sempre Deus vai nos atender da primeira vez. Não ache que Deus vai te atender sempre de primeiro. Porque muitas vezes Ele não vai. Dependendo daquilo que você está pedindo, Ele primeiro vai tratar o seu caráter. Ele primeiro vai moldar a sua personalidade. Ele primeiro vai mexer com a sua estrutura. Para que você entenda que você tenha que mudar em determinadas áreas. A resposta dele para nós vai demandar de nós uma busca maior. Quanto de você está disposto ou disposta a demandar de tempo na sua vida para buscar a Deus? Tudo vai nos tirar a atenção de Deus. Tudo.
pessoas que nos chamam, é o WhatsApp que toca, Facebook que a gente tem que ver todos os dias, Instagram, Twitter, olha quanta coisa. Quanto tempo a gente tem demandado de busca ao Senhor? Será que 1 hora por dia, pelo menos, eu tenho dedicado a Deus? Acho que nem isso, né? Aí, irmãos, como é que Deus vai atender algo que você não está realmente buscando? Sabe aquela parábola do mendigo que queria um pedaço de pão? Conhece? O mendigo chegou de madrugada, de noite, e ele queria comer alguma coisa. Ele não tinha nada para comer. E ele bateu na primeira casa, e bateu, a pessoa veio atender, e ele disse assim, me dá um pedaço de pão? E a pessoa disse assim, eu não tenho pão para te dar. O que você faria se na primeira vez que você pedisse alguma coisa, você tivesse uma negativa? Muitas pessoas param na primeira negativa que recebem. Mas aquele homem que ele perguntou sobre o pão, disse para ele assim, olha, vai na casa dessas outras pessoas aqui, talvez alguém tenha alguma coisa para te entregar. Muitas vezes, irmãos, Deus nos dá dicas. Ele diz assim, meu filho, peça continuamente. Busquem continuamente. Continuem buscando. Bata. Se você está batendo na porta, o que significa isso? A porta está fechada. Ainda não abriu. Mas se Jesus está dizendo assim, bata, e ela vai se abrir, Jesus está dizendo que se você continuar pedindo ao Senhor, se você continuar buscando ao Senhor, se você continuar batendo na porta do Senhor, ela vai se abrir e você vai receber aquilo que você tanto precisa. Mas você precisa continuar. Eu estou falando para a igreja da Unidade de Itaipava, você precisa continuar. Você não pode desistir. Entenda essa palavra, igreja da Unidade de Itaipava. Entenda essa palavra hoje aqui. Você não pode desistir. Você tem que continuar. Não desista na primeira negativa. E aquele homem, aquele mendigo, quando recebeu a primeira negativa, ele não desistiu. Ele continuou batendo nas portas até as pessoas abrirem e até ele conseguir o pão que ele tanto precisava. Vai chegar uma hora que você vai bater e a porta vai se abrir. Vai chegar uma hora que você vai pedir e vai ser dado a você. Vai chegar uma hora que você vai buscar e você vai encontrar. Você vai encontrar. Porque o Senhor, quando Ele promete alguma coisa, Ele não mente. Ele não é criança para voltar atrás daquilo que Ele prometeu. Ele está falando com você, meu irmão, minha irmã, da igreja da Unidade de Itaipava. Eu sei que tem muitas pessoas assistindo aqui no Instagram, mas você, Jesus está falando com você aqui hoje. Busque, peça, bata, até abrir a porta, até que a porta se abra. Não desista daquilo que Deus colocou nas suas mãos. Não desista daquilo que Deus colocou nesse lugar, que colocou para você fazer. Não desista. Isso aqui, irmãos, foi um presente de Deus para cada um de nós. Ele nos entregou para que a gente faça o reino dele crescer neste lugar. Neste lugar. Não é em outro lugar, é neste lugar. É preciso continuar orando. Busquem e encontrarão. Jesus insiste que devemos continuar na nossa busca por Deus. Veja que Jesus não parou de falar. Peça e dá-se-vos-á. Mas se você pedir e você não receber, busque e você vai encontrar. Muitos desistem no primeiro silêncio de Deus. E Ele não se agrada disso. Hebreus capítulo 10, 38 diz assim, mas o justo, Hebreus capítulo 10, versículo 38, diz assim, mas o justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder,
minha alma não se agrada dele. Olha, irmãos, Jesus está falando conosco aqui nessa noite. Ele se agrada quando você vive pela fé. Quantos anos estamos aqui, irmãos? Quantos anos? Quantos anos? O justo viverá pela fé. Pela fé. Mas aquele que retroceder, Deus não se agrada dele. Eu quero que cada um de vocês seja agradável ao Senhor. Que vocês tenham fé suficiente para acreditar e continuar acreditando que a porta vai se abrir. Que o Senhor está ouvindo a sua oração e a minha oração. Que a nossa busca não é em vão. E que a qualquer momento, enquanto nós estamos batendo na porta chamada Jesus, ela vai se abrir e nós vamos receber aquilo que tanto nós procuramos e pedimos ao Senhor. Isso vai acontecer em nome de Jesus. Batam e a porta lhes será aberta. Mais um estágio de aperfeiçoamento do relacionamento entre pai e filho. Muitas vezes, quando nós pedimos alguma coisa ao nosso pai, o nosso pai não nos entrega de primeira. Porque ele sabe que nós não estamos preparados para receber aquilo. Mas ele também não deixa de incentivar o seu filho a continuar buscando. E o Senhor continua nos incentivando, continue buscando, continue batendo. O aperfeiçoamento entre pai e filho vai sendo moldado dessa forma. Eu vou entendendo quem é o meu pai, eu vou entendendo qual é o pensamento dele, ele vai entendendo quem eu sou, vai compreendendo qual é o meu pensamento, e as coisas que antes pareciam que estavam fora do ajuste, começam então de repente, como por milagre, começam a chegar num ajuste perfeito. E a engrenagem que antes não funcionava, agora começa a ganhar movimento. Porque o meu relacionamento de Deus, o meu coração, está se alinhando ao coração do Pai. Quando o meu coração se alinha ao coração dele, e eu entendo que aquilo que ele tem para mim é melhor para a minha vida, as coisas começam a andar. Jesus nos incentiva mais uma vez a aumentarmos a nossa fé em Deus, pois através dela cremos no pedir, no buscar e no bater na porta de Deus, e receberemos o pedido que nós tanto fazemos. Lucas 17:5 diz assim: disseram então os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos a fé. Sabe por que Deus faz você primeiro pedir, depois você buscar, depois você bater? Ou seja, faz você passar por um processo. É para que a tua fé seja aumentada. Para que você tenha fé suficiente. Que mesmo às vezes não recebendo aquilo que você pediu, você continua buscando. E mesmo às vezes não encontrando aquilo que você está buscando, você continua batendo, porque você sabe que a porta vai se abrir, porque a promessa de Deus vai se cumprir na sua vida. Temos a garantia, né? Através da palavra de Jesus, nós entendemos que Ele não é homem para mentir e nem criança para voltar atrás daquilo que Ele prometeu. Nós temos a garantia, o penhor, através da promessa do Espírito Santo, né? Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14 diz assim: nele igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. O Espírito Santo, irmãos, é o penhor, é a garantia da sua promessa. Não é qualquer um, você está entendendo? Mas é o Espírito Santo. E ele diz aqui que é a garantia da nossa herança
para a redenção da propriedade de Deus. Quem é propriedade de Deus? Nós somos propriedade dele. Você se considera propriedade de Deus ou não? Sim ou não? Então, se você é propriedade de Deus, você está na mão dele. Você não está na mão de qualquer um. E você tem a garantia do teu Pai, que ele deixou a promessa do Espírito Santo como o penhor da sua herança, como a garantia da sua herança. Existe um lugar preparado para mim e para você. Existe um céu, você está entendendo? Existe um lugar para onde nós vamos depois que nós deixarmos essa terra. Existe um lugar preparado. O Senhor preparou uma mesa para cada um de nós assentarmos junto com Ele. Existe um jantar separado para cada um de nós. E nesse lugar vai estar o próprio Deus sentado junto conosco. E Ele nos dá essa garantia através de Jesus. Comportamento de Deus Pai para com seus filhos. Jesus faz uma distinção aqui, né? Entre o Pai terreno e o Pai dos céus. Ele mostra que o Pai terreno pode até nos dar pedra, mas o Pai que está nos céus, Ele vai sempre nos dar pão. Ele vai nos dar o alimento necessário. Ele nos mostra que somos maus, né? Ele diz lá: vós mesmo sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos. Você imagina então o vosso Pai que está nos céus. Será que Ele não vai saber dar bons presentes a cada um de vós? Romanos 3:23, quando Deus mostra que nós somos maus, Romanos 3:26 diz assim: porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todos nós pecamos, irmãos. Então todos nós somos maus. Não adianta a gente fugir disso. Mas, ele completa no versículo 14: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, se existe uma maldade em cada um de nós, ela só pode ser anulada pela redenção da graça, a redenção que há em Cristo Jesus. Se não for por Cristo Jesus, eu e você continuamos sendo maus. Nosso pensamento é mau, a nossa atitude é má. Mas quando nós somos resgatados pelo sangue de Jesus e conhecemos a graça de Cristo, a nossa maldade é lançada em Jesus na cruz. E aos olhos de Deus agora, Ele pode nos abençoar. Precisamos sempre lembrar que somos quem somos e que dependemos desesperadamente do nosso Pai em tudo, inclusive para o nosso sustento. Será que às vezes nós esquecemos disso? Que nós somos desesperadamente dependentes de Deus? Irmãos, a gente precisa voltar a ser dependente de Deus. A gente precisa deixar de ser independente. A gente faz tanta coisa sem a vontade de Deus, tanta coisa. A nossa independência impede que o Senhor venha nos abençoar. Impede que quando nós pedimos, Ele possa nos responder. Impede que quando nós busquemos, Ele possa se deixar encontrar. E impede que quando nós batemos, a porta se abra. Mas quando eu me torno dependente de Deus, e entendo que eu não sou nada sem Ele, aí agora os meus pedidos começam a ser satisfeitos, a minha busca começa a encontrar algum fim, e quando eu bato, a porta se abre. Jesus mostra que Deus é bom. Ele não vai confundir pedra com pão. Você entende isso? Ele não vai confundir pedra com pão. E nem vai confundir peixe com serpente. Ele vai te entregar sempre pão e peixe.
mas Deus nos dará sempre aquilo que for melhor para cada um de nós, nosso sustento. Ele sempre nos dará coisas boas quando nós pedimos. E qual foi o ensinamento final que nós aprendemos aqui? Versículo 12. Sempre tratem os outros como vocês gostariam de ser tratados, pois isso resume o ensino da lei e dos profetas. Certa vez perguntaram a Jesus, está lá descrito em Mateus capítulo 22, versículo 37 e 39. Jesus, qual é o maior mandamento? E Jesus responde, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e de toda a tua alma. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele, diz assim, ame ao seu próximo como a si mesmo. Sabe, irmãos, eu acho que essas pregações sobre o Sermão da Montanha, eu não sei quanto a vocês, mas eu procuro tentar sentir a presença de Jesus como se ele estivesse aqui pregando o Sermão da Montanha, como se ele estivesse aqui do meu lado falando tudo aquilo que está sendo dito aqui, como se ele dissesse assim, meu filho, preste atenção, ouve de novo, lê de novo, insista em entender aquilo que eu preguei há tantos anos atrás. E eu hoje, estudando um pouquinho mais dessa palavra aqui para trazer para vocês, eu me lembrei do meu Sozo, onde Deus se mostrou para mim, não como aquele senhor barbudo, sentado num trono, longe de mim, mas ele me mostrou que ele é uma pessoa acessível agora, por causa daquilo que Jesus fez naquela cruz por mim e por você. Jesus se entregou na cruz para que você pudesse ter acesso ao Pai. Não permita que as suas limitações, ou as limitações que o mundo impõe a você, deixem você longe daquilo que Deus quer para você. Não importa se você está se mostrando bobo para o mundo. Às vezes as pessoas vão olhar para você, mas que pastor mais bobo, ele só chora. Homem não chora. Ou então, que bobagem, essas pessoas não conseguem falar de outra coisa que não seja o Sozo. Não importa, irmão. Se você viveu o que é o Sozo, de verdade, você vai entender que é algo sobrenatural, não é algo físico, mas é algo que o Espírito Santo está querendo transformar dentro de nós. Todas as vezes que eu me lembro dessa cena, eu me lembro disso aqui. É como que ele diz assim, agora meu filho, você tem autorização para pedir, porque eu vou te dar. Agora você tem autorização para buscar, porque você vai me encontrar. E essa foi a frase que ele me disse lá no dia do Sozo. Ele diz assim, meu filho, todas as vezes que você quiser, eu vou estar aqui neste lugar, nesse lugar, te esperando chegar aqui. E todas as vezes que eu quero, irmãos, agora eu vou até lá. E ele está lá, sentado, me esperando, no mesmo lugar, no mesmo modo, esperando para a gente sair de barco. Para velejar, eu e ele. Eu não sei como é que vai ser o seu Sozo, mas eu espero que um dia você tenha um pouquinho, ou um pouquinho não, muito mais do que aquilo que ele pôde me dar naquele dia. Busquem, porque vocês vão encontrar. Bata, porque a porta vai se abrir. Jesus, ele é a porta, e ele vai abrir a porta para cada um de nós. Amém? Vamos estar de pé? Senhor.
Pai, sabe, nessa noite eu quero te agradecer mais uma vez, Senhor. Porque da mesma forma que tu falou comigo naquele dia, e tu prometeu que estaria naquele lugar, e eu hoje estou junto contigo também de novo, no mesmo lugar, Senhor. E eu te louvo, Senhor, porque aquilo que tu nos promete, Senhor, tu cumpre, Senhor. Talvez o mundo não entenda isso, Senhor. Mas a tua palavra diz, Senhor, que tu revelarias aos teus pequeninos coisas que os sábios não sabem, Senhor. Eu te louvo por isso, Senhor, porque tu nos escolheu, Pai. Tem nos escolhido, Senhor, para falar sobre essas coisas. Senhor, privilégio tão grande, Senhor, de estar aqui com os meus irmãos, repartindo a tua palavra, Senhor. Repartindo, Senhor, o próprio corpo de Jesus aqui nessa noite, Pai. Deus, em nome de Jesus, que o corpo de Jesus venha fazer o seu trabalho agora, Senhor, em cada um de nós, dentro de cada um de nós. Que sejamos realmente transformados, Senhor, de dentro para fora, Pai. E que essa igreja, Senhor, seja abençoada, Senhor. Que sejamos, Senhor, como aqueles, Senhor, que pregam a Tua palavra a toda criatura, Senhor. Em todo tempo. Para que, Senhor Deus amado, essas pessoas também que nós conhecemos, elas possam ter a oportunidade, Senhor, de sentir a Tua presença, Pai. Nós nos sentimos, Senhor, filhos amados. Nós nos sentimos, Senhor, agraciados, Senhor. Nós nos sentimos, Senhor, incluídos no Teu reino, Pai. E nós te agradecemos por isso, Pai. Porque Tu estás sempre disposto a nos ouvir aquilo que nós pedimos. Tu estás sempre disposto a se apresentar quando nós o buscamos. E Tu estás sempre disposto a abrir a porta àquele que bate com insistência, Pai. Santo é o Teu nome, Jesus. Santo é o Teu nome, Pai. Santo és Tu, Senhor. Que, Senhor, essa palavra vá e produza, Senhor, o fruto para o qual ela foi mandada, Senhor. Que ela produza, Senhor, a 30, a 60 e a 100 por um, Pai. Que ela atinja os corações que nós nem sabemos que serão atingidos, Pai. Mas que ela comece por nós. Que nós sejamos transformados, Senhor, por essa palavra. E que possamos, Senhor, ser agentes Teus. Sermos usados por Ti para transformar também o mundo ao nosso redor, Pai. Nós Te pedimos isso, Pai, nessa noite. E acreditamos e cremos, Senhor, que Tu tem ouvido a nossa voz e tem atendido ao nosso clamor. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje e para todos sempre. Amém, Jesus. Amém. Aleluia. Santo é o Teu nome, Jesus. Santo és Tu, Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, que você seja muito abençoado, que essa semana seja cheia da presença de Deus e que o Espírito Santo de Deus venha falar com você, com a sua família, com todos aqueles que estão ao teu redor. Amém? Graça e paz, Deus abençoe.